A gente está baseando mais da palavra para ser falada com relação ao emagrecimento dos 5 corpos, mas o que ficou mais fortalecido nas nossas mentes foi o livro de Mateus, no capítulo 5, versículos 23 a 26. Então, o que acontece? Presta atenção nisso. O que acontece? No capítulo 5, dos versículos 23 a 26, Mateus fala, na verdade não é Mateus que fala, é Jesus que fala. Mateus escreveu o que Jesus falou. E ele disse o seguinte: se você tiver uma oferta para entregar no altar, mas você perceber naquele momento que tem algo do seu irmão contra você, ou você tem algo contra o seu irmão, imediatamente você tem que largar essa oferta, e você precisa ir lá se reconciliar com o seu irmão. Para que depois que você se reconciliar, você volte e aí sim entregue a oferta no altar. Esse é o sentido de Mateus, do versículo 23 ao 26. E aí o que acontece? Ali também é dado uma exortação maior. É quase que uma ameaça mesmo. Porque diz o seguinte, que se você continuar com algo contra o seu irmão, ou seja, guardando mágoa, ressentimento, você vai ser levado a tribunal. Porque enquanto você está guardando mágoa, você está julgando a atitude do outro, está prendendo o outro. E igualmente, da mesma forma, você vai ser julgado. Ou seja, sua vida vai ficar pesada. Você vai ser levado ao tribunal, ok? Lores, pelo amor de Deus, que isso tem a ver com emagrecimento? Para a gente entender o que Mateus 5, do versículo 23 ao 26, tem a ver com emagrecimento, você precisa entender o que é oferta e o que é altar. Porque talvez você tenha aprendido na Bíblia, na verdade não na Bíblia, porque a Bíblia, com o discernimento do Espírito Santo, ela toca a nossa alma e ela revela o que realmente é. Mas talvez você tenha aprendido na sua igreja que oferta é ali, a oferta, o dízimo, é aquilo que você vai entregar no altar ali, no local, né, que tem o púlpito e que vai contribuir com a obra de Deus. E tá tudo certo, quem faz isso, entendeu? Mas é muito além disso. Oferta é tudo aquilo que você está fazendo. Oferta é cada pensamento, é cada sentimento, é cada comportamento, é cada atitude que você está colocando o tempo todo no altar. E o que significa altar? Altar é a sua vida. Então, tudo que você está colocando na sua vida, a maneira com que você está pensando, a maneira com que você está sentindo, a maneira com que você está executando tarefas, a maneira como você está aproveitando de tudo isso aqui que Deus colocou à sua disposição, porque Ele queria que você desfrutasse e dominasse todas essas coisas, é você fazendo a sua oferta no altar. Então você oferta a cada ar que você respira. Você oferta a cada vez que você abre os seus olhos. E aí tem gente que oferta gratidão, tem gente que oferta felicidade, amor, contentamento, alegria, determinação, foco, consistência, coerência, perdão, aceitação. E tem gente que oferta murmuração, reclamação, apontamento de dedo, julgamento, raiva, ódio, mágoa, culpa, vergonha, orgulho, contenda, fofoca, inveja, ciúme. Tudo isso é uma oferta. É algo que você está trazendo de dentro de você, do teu coração, e está colocando no altar. Ou seja, na vida, naquilo que você está vivendo, no palco que você está desfilando todos os dias. É a tua vida, tá? Então, por que Mateus capítulo 5, versículos 23 ao 26 tem a ver com emagrecimento? Porque no momento em que você está vivendo, da maneira como você está ofertando, vivendo bem ou vivendo mal a sua vida, se você perceber que você está travada, divina, você precisa olhar quem é que você ainda está segurando raiva, mágoa,
Quem é que você está segurando há quanto tempo que você não está conseguindo ofertar direito? Você não está conseguindo ter bons pensamentos, pensamentos fluidos, sempre trava, sempre tem um bloqueio. Você não está tendo sentimentos fluidos, sempre tem uma invejinha no meio, sempre tem um ciúme no meio, sempre tem uma culpa no meio, sempre tem uma vergonha no meio. Você já percebeu que está viciada nisso. E se você está viciada nisso, alguém te viciou. Então, justamente ao olhar essa pessoa que te viciou a ter esses sentimentos, esses pensamentos negativos, é o teu irmão que você tem algo contra e nem sabia conscientemente. Porque dentro da psicanálise, nós temos o nosso cérebro, a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. E 95% das coisas, vamos chamar de coisas, que estão armazenadas na sua mente, estão lá embaixo, escondidas, debaixo do tapete, no inconsciente. Nós vamos, a partir de hoje, inclusive dentro do atalho abençoado do emagrecimento, trabalhar muito o inconsciente. Porque é pegar aquele tapete, fazer esse movimento aqui, para começar a enxergar a sujeira e tirar essa sujeira para fora. Para realmente o ambiente ficar limpo. Então, a hora que você entende o sentido de oferta e o sentido de altar, que é, tô fazendo minhas coisas, percebo preguiça, percebo chateação, percebo murmuração, você não aprendeu isso sozinha. Você aprendeu com alguém. Quem te ensinou isso? É dessa pessoa que você carrega a coisa contra. E aí o que acontece? Você nunca consegue ofertar direito, fica pesada, não finaliza aquilo que você começa e a bola de neve só vai aumentando. Então, para que você realmente comece a viver direito, que é ofertar para a honra e glória de Deus todas as coisas, inclusive todas as coisas que vão cooperar para a sua saúde, você precisa o quê? Perdoar, soltar, cortar, desligar, desconectar. Desconectar. Ó, tava conectado, aí tava pesado. Isso aqui é você. Isso aqui é as pessoas que você está carregando, os traumas, as coisas que te aconteceram. Aí você vai para a vida desse jeito. Pesado, não dá para ofertar. Oferta de qualquer jeito, entende? E aí o que eu falei para vocês que é muito importante que você tome nota disso. Muito importante, muito importante. Para Deus é mais importante o perdão do que a vida. Para Deus é mais importante o perdão do que a vida. Para Deus é mais importante que você perdoe primeiro para você viver a vida. Desde o Velho até o Novo Testamento sempre foi sobre isso. Jesus, ele só teve vida eterna porque ele veio como um homem, porque ele perdoou todos os nossos pecados. Então o perdão para Deus é mais importante do que a vida. Então o perdão é a coisa mais importante que você precisa colocar em prática se você quiser emagrecer nos seus 5 corpos. Eu vou repetir. O perdão é a coisa mais importante, é a primícia, é a prioridade se você quiser emagrecer definitiva e profundamente nos seus 5 corpos. Loris, que negócio é esse, 5 corpos? Eu já ouvi falar que gato tinha 7 vidas, agora mais pessoa ter 5 corpos, essa daí é novidade. O que é isso? Sim, gente, nós temos 5 corpos. Nós temos 5 espectros de quem nós somos que precisam ser tratados para cada um deles ficar mais leve, para cada um deles emagrecer. E se você não trata com o direcionamento certo esses 5 corpos, você só pega no físico, você sempre vai travar no meio do caminho. Você sempre vai sofrer efeito sanfona, como você tem sofrido até hoje. Você sempre vai bloquear a si mesma, a si mesmo. Por quê? Porque você nem sabia, agora você está sabendo que você tem 5 corpos. Então, do mesmo jeito que Jesus falou que não se coloca vinho novo em odre velho e que não se repara uma roupa velha com um trapo novo, porque vai continuar se rasgando, porque a fibra daquela roupa velha, ela já está podre.
Então não adianta você querer trabalhar o seu corpo físico, que é o que você vê, se você não trabalha aquilo que você não vê. Então o que acontece? Nós temos 5 corpos. E nós começamos, em primeiro lugar, a tratar o nosso corpo mental. Então o que acontece? É uma loucura. Respira aí, porque senão vai dar tilt, tá? Você veio aqui porque nós estamos no movimento de emagrecimento. E o emagrecimento é você se olhar no espelho e tá mais fininha, tá mais modelada. Você olhar no espelho e não ter mais aquela barriguinha. Você olhar no espelho e ter um muquezinho assim, ter um braço torneado, um corpo modelado. Você vestir a sua calça e ela te servir. Você ir para a balança e o peso tá mais baixo. Então você veio aqui no movimento de emagrecimento porque você quer ter resultado naquilo que você vê. Só que eu estou te dizendo que existem 4 outros corpos que você não vê, que se você não trabalhar, você não vai ter resultado. Pode ser que a pessoa mais top das galáxias. Você pode ir com o nutricionista que te cobra 5 mil reais para fazer uma consulta. Você pode ir com o camarada que é o personal trainer das estrelas. Não vai dar resultado, Brasil, mundo. Porque não está trabalhando os 5 corpos. Desiste dessa ignorância. E começa a ver o óbvio. Certo? Primeiro corpo. Corpo mental. Eu não sei se você sabe, mas o seu pensamento tem altura, largura e profundidade. O seu pensamento é uma coisa. Ele não é algo subjetivo. O seu pensamento tem altura, largura e profundidade. E a qualidade dos seus pensamentos e aquilo que você pensa também pesam e começam a pesar no seu cérebro, na sua mente. E aí, dependendo do tipo de pensamento que você tem, você vai gerar uma química hormonal de acordo com aquele pensamento, seja uma química mais ácida, uma química mais tóxica, e você vai gerar um conjunto de neurohormônios. Eu não quero falar difícil aqui. Você vai criar uma sopa. Pronto, você vai criar uma sopa hormonal que vai começar a descer para o teu corpo. Que vai começar a descer para as tuas glândulas linfáticas e corrente linfática. Corrente sanguínea. Tecidos, órgãos, e vai começar a se impregnar no seu corpo, provocando inchaço, dores, retenção e gordura localizada. Então, o seu corpo mental, que vai ser o conjunto de pensamentos que tem altura, largura e profundidade, que vão gerar uma química hormonal coerente, equivalente a esses pensamentos, vai influenciar no próximo corpo, que é o corpo emocional, que é as suas emoções e sentimentos. Então, a maneira como você se sentir constantemente também vai pesar. Se você, por exemplo, está o tempo todo sob situação, sob estresse, sob ansiedade, o seu cérebro vai entender que você está em guerra constante. E se você está numa situação de guerra, se o seu cérebro lá dentro tem sempre um pisca-alerta, um alerta vermelho, tá em guerra, tá em guerra, tá em guerra, ele, para te proteger, para te manter viva, divina, ele vai acumular mais gordura. Principalmente mais gordura aqui, ó, nas suas vísceras, que é para te manter viva, que é para te manter em segurança. Ele vai também reter os líquidos, porque quem está numa guerra, guerra mesmo, guerra, soldado, certo? Não sabe quando é que vai ter água de novo para beber. Não sabe quando é que vai ter comida para comer. Então, por uma questão de sobrevivência, o seu cérebro, através dos sentimentos que você tem, vai acumular mais água e acumular mais gordura, porque você está sempre se colocando numa situação de luta ou fuga,
de luta ou fuga, de luta ou fuga. Ou seja, você está sempre em guerra. E aí, é por isso, é só depois que isso vai reverberar no seu corpo físico. É por isso que tem tanta divina que me segue, que come alface todo dia, que já tirou carboidrato da vida, fez uma doideira, né? Enfim, vocês estavam aprendendo errado, ainda bem que vieram pra cá. Que não come doce, que não toma refrigerante, que come só comida normal e que vai pra academia, se maceta lá, ou então corre todo dia e não emagrece. E não consegue emagrecer. Só que o que acontece? Você nunca tratou da maneira certa o seu corpo mental e o seu corpo emocional. Aí o que acontece? Vem para o corpo físico como uma consequência. Aquele pensamento vai ficando mais pesado, pesado, pesado. Aquele sentimento vai fermentando, fermentando, fermentando. E aí o que acontece? Você incha igual um baiacu. Eu, nessa semana, atendi uma das minhas mentoradas, que inclusive tá aqui, que é a Ingrid, que uma pessoa que comeu tudo certinho, que estava fazendo tudo certinho, uma mulher de fé, uma mulher do Senhor. Só que ela estava carregando algo muito grave, já há mais de 20 anos, contra alguém. Ela tinha uma mágoa, algo que trouxe muita tristeza no coração dela, que trouxe muita culpa, que trouxe uma cisão, um corte na alegria, na felicidade dela. E ela nem sabia que ela estava guardando isso. Ela não fazia nem ideia que ela estava guardando isso. E a gente descobriu essa semana. Tem muita coisa que você nem sabe que você está carregando, que estão gravadas nos seus pensamentos, que estão lá flutuando nos seus pensamentos. E aí quando você passa por situações difíceis hoje, de novo, principalmente nos seus relacionamentos, aquilo volta como uma música que toca na fita de novo. E se você tem mais de 30 anos, você vai saber o que é uma fita, porque não era Spotify, não era YouTube Music, era fita. E aquela fita começa a rodar de novo. E os mesmos pensamentos tóxicos vêm de novo, que geram os mesmos sentimentos tóxicos, que te incham de novo, que fazem com que você tenha gordura localizada e que você fique com o corpo mais pesado ainda. Então entenda que antes do corpo físico, o que é o corpo físico? O corpo físico é a parte de quem eu sou visível. O corpo físico é o seu templo sagrado. É aquilo que é visível que guarda o invisível. Então, do mesmo jeito que o templo que é visível guarda o santo dos santos, que é o invisível, você que é visível, você física, o seu corpo físico é a parte visível de algo muito maior que você é, que guarda o santo dos santos, que guarda o Cristo dentro de você. Então, de fato, você pode ter o Cristo aí dentro de você. Você pode ter o Espírito Santo morando dentro de você. Só que o teu templo tá denunciando, conforme a balança e conforme aquilo que você olha no espelho, corrupção. E eu vejo muitas líderes de ministério, muitas pastoras, muitas mulheres que estão ali à frente de projetos espirituais muito fortes, barriguda, com gordura na papada, com gordura no braço, com gordura nos flancos, com um culote desse tamanho, retendo. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Eu preciso ser verdadeira com você, por mais que você fique muito brava, muito triste comigo, mas não faz sentido você estar manifestando esse peso, essa gordura que não veio original de fábrica.
Só que por que está se manifestando no corpo físico? E de novo, o corpo físico é apenas a parte visível daquilo que você é, que é muito maior. O seu corpo é o meio com o que você se locomove aqui na Terra. O seu corpo é o automóvel que você pilota aqui na Terra. O seu corpo é o meio de locomoção que você sai de um lado e vai para o outro aqui na Terra. E ele só está dessa forma que ele está porque o seu corpo mental já está corrompido e o seu corpo emocional já está corrompido. Por que tem divinas aqui que falam assim, Loris, eu não sou gordo, mas tem uma barriguinha que não sai. É sobre as coisas que você tá com corrupção dentro do seu corpo mental e dentro do seu corpo emocional. Isso não sai cortando glúten, lactose. Divina, por favor, você não é mais criança. Vai, vem comigo. Isso não sai se você parar de tomar açúcarzinho no café. Gente, não é uma colher de açúcar no café todo dia que vai te corromper. Você já está corrompida antes. Jesus já falou há 2023 anos atrás, pois não é aquilo que entra pela boca do homem que o corrompe, mas é aquilo que sai. E o que sai é a palavra. E a palavra vem de pensamentos e sentimentos. Então a corrupção está antes do corpo físico. E isso aí você não resolve com regime, com dieta, com jejum. Jejum intermitente. Cortando carboidrato. Não resolve. Gente, me ajuda aí, vai, que fica difícil. Parece, eu me vejo como João Batista, gritando no deserto e parece que ninguém me ouve. Você precisa ter direcionamento de quem sabe te ajudar a descorromper a sua mente e o seu emocional. Depois que você fizer a limpa disso, depois que você passar o caminhão do lixeiro para arrancar os lixos da tua mente e do seu emocional, depois disso é que vem você preocupar com o físico. Se não é mentira. Se não é passar tinta branca numa parede mofada. Eu vou te mostrar já já isso aqui, ó, isso aqui. Você vai entender melhor o que eu tô te falando. Mas é enganação. Você gosta de enganação? Porque tem gente que adora ser enganado. O que acontece se você pegar uma tinta branca e passar numa parede que tá mofada? Fala pra mim. O que acontece? Ah, mas a tinta é branquinha, Loris. A tinta é branquinha, a tinta é linda. Mas a parede por dentro tá mofada. Tem umidade, tem rachadura lá dentro. Fala pra mim o que vai acontecer se você passar uma tinta branca numa parede que tá mofada. Fala pra mim o que acontece se você jogar vinho novo num odre velho. Fala pra mim o que acontece se você pegar uma roupa velha e remendar com um trapo novo. Entende? Por isso é que precisa cuidar primeiro do corpo mental, depois do corpo emocional, aí sim corpo físico, mas não tem só isso. Vamos para o corpo agora almático. O que é o corpo almático? É o corpo da sua alma. A sua alma também é um corpo, é uma dimensão, é um espectro do seu ser, de quem você é. A sua alma, ela avança pelo menos 7 metros de distância. A sua alma, que também é chamada de aura energética, ela também influencia positivo ou negativamente a vida das outras pessoas. Por isso que tem gente que você chega perto e pesa o ambiente. A pessoa chega, o ambiente pesa, é a alma dela que está pesada. A alma dela que está oprimida e também oprime as pessoas ao redor. Essa alma também precisa ser trabalhada, essa alma também precisa ser tratada, essa alma também precisa ser limpa. Isso vai muito além de glúten, lactose, carboidrato, gordura trans, entende?
Vocês ficam só no plano físico, que é a coisa que já manifestou. Vocês estão tudo igual a Nicodemos. Não está conseguindo enxergar o que não se vê. Nem parece crente, vive pelo que vê, não pelo que crê. Eu não entendo vocês. Eu estava falando ontem com meu amigo, que é meu copywriter, e eu falei, cara, eu fiquei 27 anos sendo ateia. Só tem 11 anos que eu conheço ao Senhor, que eu conheço a Jesus. E que eu tenho estudado a Bíblia, que eu tenho trabalhado fortemente em mim, em primeiro lugar, para aplicar no meu emagrecimento e no emagrecimento depois das minhas alunas, dos meus alunos, aquilo que está escrito. E vocês que nasceram na igreja não conseguem entender. Por isso que precisa de liderança, por isso que precisa de mentores. Eu também tenho muita coisa, por exemplo, nas finanças que eu não consigo entender, então eu vou procurar mentores. Tem muitas coisas no meu casamento que eu ainda não consegui entender, então eu vou procurar mentores. E você precisa começar a entender que aquilo que você não dá conta sozinho, você tem que procurar mentores. Porque para mim é muito óbvio tudo que eu falo relacionado ao emagrecimento. Foi a minha dor. E tem a ver, é ligado completamente ao meu propósito. Então a alma, ela é o campo energético que começa no centro do seu ser e emana no mínimo 7 metros ao redor de você. E que influencia o ambiente e é influenciado pelo ambiente. Você sabia que exatamente agora, se você não souber blindar a sua alma, se você não souber tratar a sua alma, se você não souber proteger a sua alma, ela pesa por causa do seu vizinho que está lá do outro lado, que está brigando com a mulher dele, ou então que está em depressão? Isso explica o porquê. Às vezes você acorda de boa, você acorda tudo bem, e de repente vem uma leseira, de repente vem uma preguiça, de repente vem uma vontade de chorar, de repente vem uma opressão. Isso tem a ver com o seu corpo almático, com a sua alma. E isso também influencia no seu emagrecimento. Porque é isso que vai te gerar compulsão, isso que vai começar a brotar vozes dentro de você. Vai lá, come isso, faz aquilo. Ah não, hoje você não vai treinar não. E aí o que acontece? A alma já começa a virar pensamento negativo. Então um vai retroalimentando o outro e vai prejudicando aquilo que se vê. Por isso que quando eu olho para uma pessoa sobrepeso, eu sei que ela já está cheia de problema na alma, que ela está cheia de problema na cabeça, que ela está cheia de problema no emocional dela. Porque é visível. É visível a desarmonia, é visível o desequilíbrio. Eu olho para você, se eu olhar para você, eu sei exatamente os problemas que você carrega, sem precisar perguntar. Só te olhando. Porque eu já tenho expertise nisso, já passei por isso e já trato milhares de mulheres e homens também disso. Só que o que acontece? Presta atenção, presta atenção. Não é só até o corpo almático, também tem o corpo espiritual, que é o 5º corpo. E o corpo espiritual é a ligação entre você e os seus 4 corpos, e a fonte que alimenta 5.000, a fonte que fez Jesus andar sobre as águas, a fonte que fez com que a mulher, no momento que ela segurasse o manto de Cristo, que ela fosse curada. A fonte que é o Pai, que é o Criador, que é aquele que falou e que fez o haja. Então, esse corpo espiritual, que é a ligação, que é carregar, ó, agora aqui, você é essa aqui, e essa daqui é a fonte. E aí o que acontece? Tem gente que tá assim, ó, não consegue ligar na fonte, não consegue, sabe, não consegue sentir verdadeiramente, faz tempo que não tem uma experiência com o Pai, ou então precisa ir para a igreja para se conectar, para chorar, sabe, não vai, por quê? Porque você tá pesada. Seu corpo mental tá te puxando para baixo. Seu corpo emocional tá te puxando para baixo. Seu corpo físico pesado tá te puxando para baixo.
Sua alma tá te puxando para baixo e você tá fazendo essa força aqui, você quer subir, mas é uma força tão forte, tão puxadora de energia como a gravidade. E aí você não chega e não conecta direito, aí conecta um pouquinho, dá uma chupadinha, fica feliz um pouquinho que deu uma chupadinha em Deus, mas depois solta de novo, e solta de novo, e solta de novo. Isso daqui também é seu corpo. É seu espírito, é a conexão que você tem com o Criador. Onde através dele você consegue todas as coisas. Só que não vai, porque você fica assim, ó. E aí você tá colocando culpa no croissant. Você tá colocando culpa no brigadeiro. Você tá falando pra mim que você não emagrece por causa do carboidrato à noite? Querida, você tá na 5ª série do emagrecimento ainda. Você tá... Que isso? Você tá levando lancheira pra escola do emagrecimento ainda. Eu já tô com a Beca aqui, ó, fazendo o pós-doutorado. Você precisa crescer.